que não é o fogo de Deus. Porque no fogo de Deus é diferente. No fogo de Deus, amiguinho, até a alegria, até a tristeza se alegra. No fogo de Deus, há a presença do Espírito Santo. No fogo de Deus, há alegria constante. É um fogo que não se apaga. É o fogo da presença de Deus. O trigo, ele também é fácil de identificar. Já que o joio se incomoda com tudo, o trigo não, ele se alegra com tudo, né? O trigo, ele se alegra com quem grita do seu lado. O trigo não tem um pingo de interesse com o horário que o culto vai terminar. O trigo não se incomoda em ficar com as crianças. O trigo não se incomoda em arrumar as cadeiras. O trigo em tudo ele dá graça. Meu Deus! Eita Jesus! Glória! O trigo, irmão, ele não tem medo de ir ao fogo, porque ele está pronto para o fogo. Ele sabe, irmão mestre, que quando for no tempo da colheita, ele tem que ir para o fogo, ele tem que fazer a parte dele agora. Ele foi uma semente um dia, ele cresceu e agora ele dá fruto. Outra característica do trigo, ele dá fruto. O trigo, ele não tem medo, irmão, de ir ao fogo. Acompanha comigo aí, Daniel 3. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Nabucodonosor, rei da Babilônia, levanta uma estátua e ele dá um decreto, que é o som da buzina, do pífaro, do saltério, da harpa, do alaúde. Todo ser vivente que estivesse lá na Babilônia, os babilônicos e os hebreus que estavam lá, cativos, exilados, tinham que se curvar e adorar a imagem de escultura que Nabucodonosor levantou. E o decreto foi entregue e espalhado em toda a Babilônia. Mas lá estava Misael, Ananias e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. E eles estavam lá. E na hora que tocavam os instrumentos musicais, tinham que se curvar diante da imagem. Meu Deus! Estavam como trigos no meio do joio, mas não fizeram papel de joio, continuaram como trigo. E tocavam os instrumentos musicais, e esses três homens não se curvavam diante da imagem. Deus! Aí chega aos ouvidos do rei: Rei, os três hebreus não atendem o teu edito, não atendem o teu mandato, não atendem a tua ordem.
a revelação de um sonho para Nabucodonosor. Mas ele esqueceu disso. Deus, a glória. Tragam os três aqui. É verdade o que eu escuto a respeito de vocês? Que quando tocam os instrumentos musicais e vocês não se dobram diante da minha imagem? Sim, ó rei. Nós não fazemos. Outra característica do trigo, ele não mente. Ele é verdadeiro. Aleluia.
Ele mesmo estando no cárcere, ele louva. Todo quebrado, todo moído, mas mesmo estando no cárcere, ele louva. Paulo e Silas saem a evangelizar, pregando e anunciando o reino de Deus, pregando e anunciando, Júlio, que Jesus morreu por mim e por você, pregando e anunciando, Júlio, que há chance de salvação para ti também. Mas saiu atrás dele uma mulher com um espírito maligno de adivinhação e dizia: estes dois homens são homens de Deus. Estes dois homens são homens de Deus. E quando você escuta isso na boca de um outro homem ou de uma outra mulher de Deus, você glorifica. Mas quando vem do joio, você sabe que não é de Deus. Você sabe que é por inveja. Você sabe que é por contenda. Você sabe que é porque quer ver a sua ruína. E isso se prolongou por alguns dias. Mas teve um dia que Paulo olhou para trás e disse: vamos acabar com isso agora, Silas. Nós não precisamos disso, não. Nós precisamos graça, unção, poder e autoridade. Nós somos conhecidos no céu e no inferno, Paulo. Nós não precisamos que ninguém venha atrás de nós fazendo propaganda do que nós fazemos ou deixamos de fazer, se nós somos homens ou não de Deus. Nós precisamos de graça, unção, poder e autoridade de Deus. Espírito imundo, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem: saia dessa mulher agora. E a mulher ficou limpinha. Mas aí aqueles que lucravam por conta daquela mulher não gostaram e fizeram o papel de joio. O joio ele levanta falso, ele faz contenda entre os irmãos. Estes dois homens andam perturbando esta cidade, proclamando algo que nós não sabemos, nem conhecemos e nem queremos saber. É verdade isso? Eles pregar Jesus é isso? Sim. Açoita. Açoita e prende no cárcere. Aleluia.
que as nossas aflições, que as nossas prisões, que as nossas tribulações, irmã Adriana, venha fazer com que o reino de Deus seja propagado cada vez mais. Que quem estiver aí fora tome ânimo a respeito de nossas prisões, que tenham também o desejo de anunciar o que nós anunciamos, de sentir o que nós sentimos, de falar ousadamente como nós falamos. E Paulo, o que faremos agora? Vamos louvar. Então vamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É porque o amor proclamar. Levarei também minha cruz. É por uma coroa trocar. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Aleluia! E acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Aleluia! Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: morre, safado! Foi assim que ele disse. Mas Paulo clamando disse: morre, joio! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor, só quero te agradecer, ó Pai. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua Está no cárcere, louva! Está quebrado, louva! Está chorando, louva! Se você ouviu essa ministração, se você ouviu a voz do Senhor nesta noite, mas entendeu que o irmão Arthur está dizendo assim: não venha mais, aqui só quer trigo, você se enganou. Você se enganou completamente. Se você
ano. Porque a explicação da parábola do joio e do trigo também está no capítulo 13. Acompanhe comigo aí, 13, a partir do verso 36. Já vou concluir a mensagem. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente, este é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Três coisas acontecem aqui. Primeiro, Jesus está conversando com o anjo. Miguel diz: quer que nós arranquemos logo o joio ao Senhor? Não. Não. Por que não? Porque ainda tem alguém orando, acreditando que você vai virar trigo. Aleluia. Ainda tem alguém orando, pedindo, jejuando, chorando, e você não vê. Aí Jesus diz: ó, não, também ainda não é chegado o tempo. Aleluia. O Senhor ainda está esperando você virar trigo. Na ordem natural das coisas, o trigo vai sempre ser trigo e o joio vai ser sempre joio. Mas ele está fazendo aqui uma comparação das obras do trigo e das obras do joio. Não seja filho do maligno. Não vá para o fogo junto com o maligno. Venha para o reino. Venha para o reino. Se você nesta noite tem um desejo, está ardendo aí no seu coração, e não é fogo de joio não, é fogo de trigo, e tem um desejo nesta noite de voltar para o reino, de se tornar filho de Deus, toma uma posição nesta noite. Vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida.
mais pessoas. Tem mais umas 2 ou 3 pessoas ainda para sair da posição de joio e voltar a ser trigo. Voltar a dar o alimento que um dia deu. Voltar a frutificar. Voltar a fazer o que Jesus Cristo botou no coração. Aleluia. De lançar boa semente. Lançar a boa semente na igreja, na rua que mora, dentro de casa, Aleluia. no trabalho. Aleluia. Cadê você? Eu ainda vou esperar. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Pastor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero orar, Senhor, pela vida deste vaso, Senhor. Aleluia, Deus. Pai, eu não sei, nem quero saber por onde ele andou ou o que ele fez, Pai. Verdade, meu Deus. Não precisa eu saber, Pai, porque tu bem sabes, Senhor. E se tu o trouxeste aqui nesta noite, Pai, porque tu queria, Senhor, resgatar esta vida. Aleluia. Trazer de volta ao aprisco, Senhor. Para que ele não tenha mais, Pai, só a aparência, Pai, mas que ele verdadeiramente, Pai, tome a posição de trigo nesta noite, Pai. Meu Deus, no nome santo de Jesus, Pai, toma a vida dele nas tuas mãos, Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, todo dardo inflamado, Pai, toda semente maligna, Pai, toda a semente ruim, Pai, que foi lançada, Pai, no coração, Senhor, subiu a mente, Pai, meu Deus, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que o refrigério e o poder do Teu Santo Espírito, Pai, esteja, Pai, sobre esta vida, Pai, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Em nome